Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar o nosso tema intervenção do Estado na propriedade privada. No último vídeo, na última aula, nós falamos sobre, começamos aqui como funciona a questão da intervenção, os conceitos iniciais. E aí nós descobrimos que a intervenção do Estado na propriedade privada, ela pode ocorrer de duas formas. Pode ser uma intervenção restritiva, em que o Estado apenas determina alguns limites, ou ela pode ser uma intervenção supressiva, quando o Estado, então, transfere o patrimônio, a propriedade de um terceiro coercitivamente para si. Os exemplos, o que nós temos de intervenção restritiva são a servidão administrativa, a requisição, a ocupação temporária, a limitação administrativa e o tombamento. E na intervenção supressiva, que é a mais grave, nós temos apenas a desapropriação. Então, a única em que tenho ali retirada de propriedade, perda de propriedade, é a desapropriação. As demais são apenas restrições. A primeira delas, a servidão administrativa, vimos então que ela tem a qualidade de direito real sobre a propriedade, então um direito real de natureza pública. A servidão, ela vai recair sobre bens imóveis determinados. E aí a servidão administrativa, por ser um direito real, ela precisa ser registrada, averbada lá no cartório de registro de imóveis para que ela possa, então, produzir efeitos erga omnes, certo? Então, aqui eu tenho a necessidade do registro, eu tenho a necessidade da averbação. Como exemplos de servidão administrativa, nós vimos, então, instalação de postes e fios de energia elétrica, a colocação de uma placa com o nome da rua na fachada de um prédio, enfim, instalação de tubos para passagem de água, enfim, estas situações são exemplos de servidão administrativa. E aí, neste caso, sempre precisa ter esta averbação na matrícula, porque caso houver alienação da propriedade, o novo proprietário tem que conhecer esta situação. Nós não temos aqui a servidão, ela pode ser instituída por lei, pode ser instituída por acordo entre as partes, quando o município, o estado, enfim, ele chega e diz que ele precisa realizar a servidão naquele terreno e o proprietário concorda, temos um acordo entre as partes. Se o proprietário não concorda, aí tem que buscar uma autorização via sentença judicial. Então, não é autoexecutável, eu preciso de uma determinação judicial se não houver acordo entre as partes. E aí, em regra, a servidão ela não enseja indenização. No entanto, se a servidão ocasionar prejuízo ao proprietário, caberá, então, indenização prévia. Então, nós temos aqui o instituto de uma indenização prévia se houver ali algum dano causado ao bem imóvel. Então, se eu tenho algum dano, tem a indenização prévia. A servidão, ela produz efeitos permanentes, então, de regra, ela tem um grau de definitividade, mas pode ser extinta se houver ali o desaparecimento do bem gravado, a incorporação do bem ao domínio público ou o manifesto desinteresse do Estado. O Estado não tem mais interesse em manter aquela servidão. Então, nós temos a servidão, nossa primeira forma de intervenção. A requisição foi outra forma de intervenção que nós vimos. A requisição ali é quando o Estado ele utiliza bens, e aí podem ser bens móveis, imóveis ou serviços, para atender necessidades públicas urgentes e transitórias, diante ali de um iminente perigo público. Vejam, então, que a requisição ela vai
exigir a existência do iminente perigo público. Está lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. E como exemplos podemos mencionar inundações, incêndio. Então, quando eu preciso de uma escada para salvar uma pessoa de um incêndio, um veículo para perseguir algum criminoso, ou alguém está se afogando, pega o jet ski, vai tentar salvar a pessoa. Então, estas situações, vejam, em todas elas eu estou diante de uma situação de iminente perigo. Tá? Então, diante dessa situação, é possível a requisição, certo? Portanto, veja, eu não preciso ir até o judiciário para pedir autorização. Então, é um ato autoexecutório. E aí, se houver prejuízo, caso comprovado um dano na utilização, então terá ali o lesado, a pessoa terá direito a uma indenização posterior. Então, vai lá, faz a requisição, mesmo porque não tem como ficar calculando indenização antes. Então, faz a requisição, se ocasionar algum prejuízo, por exemplo, bater o carro, enfim, paga a indenização posterior se houver este dano, certo? E aí, a requisição, diferentemente da servidão, ela tem natureza transitória. Ela vai durar enquanto tiver ali presente o perigo público, depois ela se extingue. Nós vimos também a ocupação temporária, ou provisória, né? É uma modalidade de intervenção sobre bens imóveis. É parecida com a requisição, mas eu não tenho aqui o iminente perigo público. Mas geralmente é para servir de apoio à realização de obras públicas, serviços públicos, algumas atividades administrativas. Então, por exemplo, quando a administração ela precisa fazer o conserto de uma via e ela ocupa um terreno à margem da rodovia para deixar o maquinário, né? Então pode deixar ali o canteiro de obras. Muitas vezes tem uma campanha de vacinação e aí usa uma escola para fazer essa campanha de vacinação, ou mesmo na época de eleições, em que se usam escolas privadas para que as pessoas possam votar, então para colocar lá as urnas. Então vejam, todas essas situações são exemplos de ocupação temporária. Veja, eu não tenho perigo público, eu não tenho nada, eu simplesmente preciso ali de um apoio, de uma ajuda para a realização de uma atividade administrativa. E aí, a questão da indenização também, em regra, na ocupação temporária, eu não tenho indenização, a não ser que comprove um efetivo prejuízo. Então, via de regra, na ocupação temporária eu não tenho prejuízo, a não ser que eu não tenho indenização, a não ser que ocorra algum tipo de prejuízo. E aí, aqui temos um detalhe, por quê? Quando nós formos estudar desapropriação, nós vamos ver que poderá haver uma ocupação provisória antes da desapropriação. Quando eu tenho essa ocupação provisória, que é vinculada a uma ação de desapropriação, aí tenho o dever de indenizar de forma prévia, porque vai haver uma desapropriação. Se ela estiver ligada à desapropriação, indenização prévia. Se não está ligada à desapropriação, é simplesmente uma ocupação temporária, a indenização é posterior apenas se houver prejuízo. Então, isso é o que nós vimos. E aí nós chegamos na nossa quarta hipótese de intervenção do Estado na propriedade privada, que é a limitação administrativa. A limitação administrativa, gente, é uma imposição unilateral feita pelo Estado, geral, porque eu não tenho proprietários determinados, eu não sei quem são os proprietários, ela é gratuita e de ordem pública, que vai acabar condicionando o exercício dos direitos e de atividades particulares em função do bem-estar social. Vejo, bem da verdade, a limitação administrativa ela vai decorrer do próprio exercício do poder de polícia do Estado. Então, diante da possibilidade que o Estado tem do exercício de poder de polícia, ele vai instituir limitações administrativas. O que seria um exemplo de limitação administrativa? Geralmente, na praia, vem lá a lei de uso e ocupação de solo, a lei de zoneamento, ela vem lá e diz assim,
As construções de prédios na faixa à beira-mar poderão ter no máximo quatro andares. Vejam, mas a propriedade é minha, eu não posso construir quanto que eu quero? Não, você pode construir, eu não estou retirando o seu direito, mas você não pode construir até 4 andares. Isso é uma limitação administrativa. Por quê? Não sei quem são os proprietários, quem possui propriedade à beira-mar. Eu não sei, são indeterminados. A pessoa que tiver um terreno lá e quiser construir vai sofrer a limitação administrativa, vai poder construir até 4 andares, não vai poder construir mais do que isso. Tem mais, por exemplo, lei, de novo, de uso e ocupação do solo e lei de zoneamento. Determina lá na lei que tal bairro é exclusivamente residencial. Significa que eu não posso ter uma instalação de um comércio ou de uma indústria naquele bairro. Eu sei quem são as pessoas que querem ter indústria ou comércio? Não sei. Eu sei que se alguém quiser, não pode naquele bairro. É uma limitação administrativa. Outra que acho que São Paulo, uma época, tinha de rodízio de veículos conforme a placa do veículo. Na segunda-feira não podem circular os veículos com placa final 2. Na terça-feira não pode circular os veículos de placa 3. É uma limitação administrativa, eu não sei quem são os proprietários de veículos com placa final 2. Mas estes, na segunda-feira, eles não poderão ser dirigentes a veículo. É uma limitação administrativa. Eu não sei quem são os proprietários. Então, ela abrange, ela é geral e ela é de ordem pública. Então, geralmente, ali pode ser uma lei que estabelece essa limitação administrativa, pode ser um ato administrativo, ok? Então, vem ali e estipula regras gerais. Eu não sei quem será atingido, diferente das demais. Por exemplo, na servidão, eu sei qual é o bem imóvel que eu vou passar a tubulação. Na requisição, eu também sei qual é o bem que eu estou requisitando. Aqui, eu sei quem é o proprietário que está sendo atingido pela requisição. Na limitação, não. Limitação, ela é geral. Então, por isso que ela é um exemplo aqui, ela decorre do exercício do poder de polícia que nós vimos lá quando estudamos poderes administrativos. Então, ela decorre do poder de polícia, por óbvio, deverão respeitar o interesse público, e aí, em relação à indenização, como ela tem um caráter normativo e geral, a princípio, elas não geram danos específicos. Então, de regra, nós não temos o dever de indenização ao proprietário do bem. Então, de certa forma, vai ser muito difícil configurar ali um dano, um prejuízo individual a determinado proprietário. No entanto, excepcionalmente, pode ocorrer de uma determinada pessoa ser indenizada caso ela sofra prejuízo diferenciado em relação aos demais atingidos. Tá? Então, se tenho ali alguma específico, acaba gerando um prejuízo específico, aí é possível, mas são situações muito raras, muito específicas, tá? Porque são casos bem individuais e bem pontuais, reconhecidos pela jurisprudência. Então, de regra, limitação administrativa não gera direito de indenização. E a limitação administrativa, ela pode incidir tanto sobre bens móveis, tá? O exemplo do veículo que eu falei para vocês, sobre bens imóveis. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui que, via de regra, não tem indenização, salvo em situações bem excepcionais. E pode incidir sobre bens móveis, imóveis ou serviços, né? Um exemplo de um exercício da prestação de um serviço, desde que a pessoa cumpra determinados requisitos. Dentre os tipos de limitações, nós temos as limitações positivas, limitações, por exemplo, de fazer, você deve construir um muro. Temos as limitações negativas, por exemplo, você não pode construir neste espaço, você não pode construir a não ser que respeite uma distância tal de um rio.
Você tem que respeitar um recuo mínimo da rua. Enfim, são limitações negativas. E as limitações permissivas, que são aquelas que você permite que se faça algo. Então, permitir fazer uma vistoria num bem, permitir que se verifique os livros. Então, são limitações permissivas. E aí, aqui, tem uma tabela, um quadro comparativo da requisição, da servidão, da ocupação temporária e da limitação administrativa, para depois visualizar todas elas e suas principais semelhanças e diferenças. E aí nós vamos para a nossa quinta espécie de intervenção na propriedade privada, que é o tombamento, certo? O tombamento, ele se configura aqui tombamento, então, ele vai significar, se configura esta intervenção do Estado na propriedade como uma forma aqui de proteger o meio ambiente. Então, nós estamos aqui falando aqui de proteção e preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro. Então, através do tombamento, o poder público ele visa a promoção do meio ambiente através da conservação dos aspectos ali da história, da arte e da cultura de um povo. Essa intervenção, ela atinge aqui a questão de propriedade, porque há uma limitação, há um condicionamento, há uma restrição em razão do exercício da propriedade, porque o seu proprietário, a partir do momento que o bem é tombado, ele tem que observar uma série de regras, uma série de requisitos, de forma a evitar a destruição do bem, porque se houver a sua destruição, poderá haver aqui a perda de informações relevantes à história do país, do estado, do município, né? Ou, né, pode, algumas situações, esse proprietário ele tem que evitar determinadas situações que possam causar ali prejuízos a obras artísticas, de valor cultural inestimável, enfim. Então, o tombamento, ele serve, então, para proteger. Tombar significa registrar, inventariar, inscrever nos arquivos da administração pública. Ele vem lá da época de Portugal, em que o nome que se dava lá era inscrever os artigos, os arquivos na Torre de Pombo, do Tombo. Não do Pombo, não, né? Na Torre do Tombo, que daí ficou tombamento, porque se escrevia lá um livro próprio, onde se registra lá o tombamento, certo? Então, é um tipo, sim, de servidão, bem por cima, porque, gente, ele também vai ser averbado na matrícula do imóvel. Então, no momento que o bem é tombado, vai o registro para a matrícula do imóvel lá no registro de imóveis. Por quê? Porque a pessoa, ela não perde o direito de propriedade, ela continua sendo proprietária, ela pode vender o bem. Se ela vender o bem, a pessoa que adquiriu tem que saber que aquele bem está tombado e que ela tem que manter as características, ela tem que preservar, né, as características daquele imóvel, assim como uma forma de preservação da história. Lembrando que o tombamento ele não recai apenas sobre imóveis, ele pode recair ali sobre bens móveis, pode recair sobre um quadro, então uma pintura, uma escultura, por exemplo, um quadro da Mona Lisa, tombado, patrimônio histórico. Pode recair sobre bens imóveis, sim, uma casa. Em Joinville nós temos vários prédios tombados, tem um aqui na Procópio, que diz que tem então tem um bem aqui num local que está tombado, então tem o tombamento ali deste bem imóvel. E a gente tem diversos locais que são tombados como patrimônio histórico. Então, vem ali para proteger. Tem proteção histórica, cultural, arqueológica, artística, turística ou paisagística. Então, tendo alguma questão a ser preservada, pode ser realizado o tombamento deste bem. Então, gente, sempre quando eu tenho um tombamento sobre um bem imóvel, vai haver a inscrição na matrícula. Quando eu tenho o tombamento, eu tenho, sim,
restrições quanto ao uso, certo, do bem. Eu não estou retirando o patrimônio da pessoa, não estou retirando o bem da pessoa, não. Ele está simplesmente recebendo ali uma restrição em relação ao seu uso, justamente para proteger patrimônio artístico, cultural e científico. Então, eu vou realizar o tombamento, vou fazer essas restrições para que as coisas locais sejam preservadas. Então, não tenho transferência de propriedade. Permanece ali com o proprietário, que assume a responsabilidade de conservar as características do bem. Então, ele tem que manter aquele bem. Geralmente, o tombamento, então, ele é formalizado por meio de um ato administrativo. Tem a exceção no próprio artigo 216, parágrafo 5º da Constituição Federal, que estabelece que a própria Constituição estabeleceu ali o tombamento das comunidades quilombolas. Então, a própria Constituição já tombou, já fez o tombamento. Nos demais casos, é feito, então, por meio de ato administrativo. A competência, gente, o que pode realizar tombamento? Quem possui competência? Olha, qualquer dos entes da União, qualquer dos entes da União, não, dos entes federativos. A União é competente, o Estado é competente, o município, Distrito Federal, todos eles podem realizar o tombamento. Pode ocorrer, inclusive, de um imóvel no município ser tombado como patrimônio histórico municipal e ser tombado como patrimônio histórico estadual. É possível também, ele pode ser tombado pelos dois entes. Tá? Então, a competência para praticar ali todos os atos necessários ao tombamento, ela é concorrente ali entre os entes federativos. Então, eles podem praticar o ato e podem sofrer, os bens, eles podem sofrer, um bem, ele pode sofrer mais de um tombamento, né? Pode ali ter tombamentos simultâneos, ok? Então, a União, ela pode realizar o tombamento, enfim, inclusive de um bem que tem ali, que queira preservar, que tem uma característica regional. Então, pode ser realizado pelos entes. Via de regra, um bem de interesse local, ele será tombado pelo município. Um bem de interesse regional, ele vai ser tombado pelo Estado. E um bem de interesse nacional, aí a competência é da União, certo? Lembrando que a competência legislativa, ou seja, a competência para legislar sobre regras de tombamento, ela é concorrente, devendo a União editar normas gerais e estados e Distrito Federal podem estabelecer normas específicas. Então, pode ser estabelecido ali as normas gerais pela União, certo? E aí, o exemplo que eu falei ali, o ato que formaliza, então, tem a legislação, mas o ato que formaliza é um ato administrativo, com exceção do que eu mencionei para vocês, do artigo 216, parágrafo 1º, que diz lá que o poder público deverá contar com a colaboração para a promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro. Então, lá no artigo 216, parágrafo 5º, a gente já tem uma situação própria prevista na Constituição Federal, ok? Então, um exemplo ali de tombamento que é feito pela própria Constituição. No caso de bens imóveis, é obrigatório o registro do tombamento, a averbação do tombamento na matrícula do imóvel. Dentre as modalidades, os tipos de tombamento, a gente tem algumas classificações. O tombamento em relação ao procedimento, ele pode ser de ofício, porque eu posso ter tombamento, inclusive, de bens públicos. Então, o tombamento de bens públicos é um tombamento de ofício, que não tem proprietário ali para impugnar. Então, de ofício ou bens públicos. Mas ainda a gente tem o tombamento voluntário, quando o próprio proprietário pede o tombamento ou ele concorda com a notificação. Aí eu tenho o tombamento voluntário. Já o tombamento compulsório é quando o proprietário ele se recusa, ele não concorda com o tombamento, ele impugna o tombamento. E aí corre todo o procedimento, ao final se entende, ok, mesmo que o proprietário não concorde, vai se fazer o tombamento, aquele bem é tombado, e aí o proprietário, né, vai ter que cumprir e manter o bem preservado, certo? O tombamento também, ele pode ser
geral ou individual. No individual, ele é sobre um bem específico, uma casa lá que tem, aqui em Joinville tem, né? É sobre um quadro, sobre uma escultura. Mas ele pode ser geral também. Por exemplo, quando atinge lá um bairro, ali em São Francisco do Sul, tem um bairro lá, o centro histórico é tombado como patrimônio histórico e cultural. Quando você vai lá para a cidade de Olinda, no Recife, pode ser uma cidade inteira tombada. Então, pode ser individual ou geral. E ele pode ser provisório, quando o procedimento ainda está em andamento, mas ainda não houve inscrição, e o definitivo, que já houve a inscrição lá do tombamento. Então, essas as modalidades de tombamento. Como eu disse para vocês, o tombamento ele pode recair sobre bens móveis ou imóveis, né, desde que tenham ali características de natureza histórica, artística ou cultural. E a gente tem, assim, apesar de algumas discussões, a possibilidade de tombamento de bens incorpóreos, né, bens imateriais, certo? A professora Di Pietro, ela entende que o tombamento pode atingir bens de qualquer natureza, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados. Então, a gente tem ali a Maria Silvia falando que pode. Tem outros doutrinadores que diz que não poderia ser aplicado tombamento a bens imateriais. Enfim, tem uma série de discussões, mas, né, a depender do doutrinador, existe essa possibilidade, ok? É possível, então, o tombamento, mas tem que se fazer o registro no órgão competente. Se for um bem imóvel, no registro de imóveis. Se for, por exemplo, um bem incorpóreo, o registro lá nos órgãos de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural, enfim, então tem uma série, um registro no IFAM, por exemplo, então também registro por conta ali do tombamento. No âmbito federal, o Instituto ele é regulamentado pelo Decreto-Lei 25 de 1937. Novinho, né? Decreto-Lei 25 de 1927. Então, temos ali o Decreto-Lei do Tombamento. Estava precisando de uma atualização. Então, lá, o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio histórico artístico nacional. E aí estabelece toda a regra, o que é o tombamento, diz quais livros que serão escritos, tem na lei no artigo 4º. O Serviço do Patrimônio Histórico possuirá 4 livros do tombo, dos quais serão escritas as obras a que se refere. No livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. O 2 é o livro do tombo histórico. O 3, livro do tombo das belas artes, para arte erudita nacional ou estrangeira. E no 4, no livro do tombo das artes aplicadas. Tenho ali os livros que vai se fazer o tombamento, certo? Então, nós temos aqui algumas regrinhas. Uma situação aqui, gente, os efeitos do tombamento. Tá? Então, nós temos o tombamento, ele acaba gerando alguns efeitos ali. Quais são estes efeitos? As obrigações, na verdade, os efeitos deles são as obrigações que surgem ali para o proprietário, para o instituto ali que faz, o órgão responsável, e para os vizinhos, que também não ficam de fora, também tem obrigações para os vizinhos do bem tombado. Então, vejam, nós temos aqui a obrigação do proprietário de conservar o bem. Então, tem que manter o bem naquelas condições, tem que cuidar, zelar pela propriedade, conservar o bem da forma como ele se encontra. Tem que realizar todas as benfeitorias necessárias à conservação do bem. Ah, professora, mas e se ele não tiver recursos financeiros para a manutenção do bem? Se ele não tem, ele tem que informar lá o órgão público responsável, geralmente é o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IFAM,
geralmente nos municípios tem um órgão próprio, e informa, e aí o órgão responsável tem que efetuar a manutenção, né, do bem tombado. Então, tem que haver a conservação ali do bem, tem que fazer essas benfeitorias necessárias. Tem também a obrigação de comunicação em caso de extravio, por exemplo, tem um bem tombado e ele foi furtado ou foi extraviado, tem que comunicar o órgão responsável, inclusive a legislação traz o prazo, 5 dias, sob pena de multa, então tem que comunicar. Tem que realizar um registro especial, né, da existência do tombamento. Também tem a obrigação de não retirar do país o bem tombado, de certa forma, não é possível, exceto por curto período de tempo, para o fim de intercâmbio cultural. Então, tem que pedir uma autorização para retirar do país, para fins culturais, enfim, curto período, aí é possível, tá? Mas de regra, não. E o proprietário do bem tombado, ele não pode modificar, ou seja, ele não pode alterar o bem, ele não pode destruir ou demolir o bem tombado. Qualquer reforma realizada no bem depende de autorização do Estado sob pena de multa. Então, não tem como ficar alterando ali sem a autorização. E é obrigado também a tolerar a fiscalização pelo poder público. O poder público pode, às vezes, fiscalizar se realmente aquele bem está sendo conservado, se está sendo cuidado, enfim. O órgão público, ele tem a obrigação também de fiscalizar, de verificar se está sendo cumprido, de proceder à conservação quando o proprietário não dispor de recursos, e os vizinhos, eles ficam proibidos de realizar qualquer obra que retire a visibilidade do bem tombado. Então, vizinhos também acabam sendo impactados pelo tombamento. Todo mundo tem que cuidar ali do bem tombado. Quanto à indenização, gente, com regra, o proprietário ele tem o dever ali de preservar o bem, conservando ali as características originais, tá? E também evitar ali que o bem seja destruído ou, enfim. E via de regra, esta conservação, esta manutenção do bem, ela não gera nenhum tipo de prejuízo. Então, via de regra, não tem direito à indenização, não é cabível indenização. No entanto, excepcionalmente, o tombamento ele pode ensejar um esvaziamento do valor econômico do bem. E aí o proprietário ele não pode suportar sozinho o prejuízo, né? Já que ela acaba deixando de ser apenas uma intervenção restritiva, configurando ali verdadeira desapropriação indireta. Nesses casos, a indenização ela será cabível. Então, vejam, caso se demonstre ali que o bem tombado tem ali gastos desproporcionais para a conservação do bem, cabe indenização. Quando tem lá, por exemplo, uma interdição do bem tombado, não tem como permanecer no bem, tem direito à indenização, ou quando gera algum prejuízo ali para a normal utilização, não tem mais como utilizar o bem, tive que sair do bem, de certa forma é uma desapropriação indireta, daí cabe a indenização, certo? Então tem essa possibilidade. E outra situação interessante aqui é que cabe é possível a extinção do tombamento. Ela pode ser realizada através de requerimento da parte interessada, então a pessoa pode requerer que seja cancelado, extinto o tombamento, ou pode ser de ofício. E a extinção do tombamento chama destombamento. Então, tem o tombamento e tem o destombamento, ok? Como é que funciona o procedimento, gente? O tombamento ele vai ser efetivado ali através da realização de um procedimento administrativo em que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa do proprietário. Ressalvadas hipóteses ali do tombamento voluntário que o proprietário concorda, certo? Mas vamos lá. Então, de regra, vou falar bem geral do procedimento,
porque tem um procedimento federal, estadual, municipal, o município tem uma forma tem o seu próprio procedimento. Então, cada ente federativo, ele, por meio do órgão competente, ele vai ter lá um livro do tombo, onde serão registrados ali os bens. Pois bem, no âmbito federal, tem o Decreto-Lei 25 de 37, que regula ali e determina que o IPHAN tenha 4 livros de tombo diferentes, que eu já mencionei para vocês. Então, o que vai acontecer? Vai haver lá, digamos, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ele tem um imóvel lá que tem características específicas, enfim. Aí, o que ele diz? Eu quero tombar. Ele institui, ele abre o procedimento administrativo para o tombamento e notifica o proprietário. Ele vai notificar, ele faz toda a avaliação, se o bem ele tem que ser protegido, se ele é objeto de tombamento, enfim. Aí ele notifica o proprietário, de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei. Notifica o proprietário para, dentro do prazo de 15 dias, concordar com o tombamento ou para impugnar se não concordar com o tombamento. Então, o proprietário ele é notificado. Dentro dos 15 dias, a partir do recebimento da notificação, o proprietário pode concordar, pode não apresentar nenhuma impugnação. Se não impugnar ou concordar, vai lá, tem um despacho determinando a inscrição no livro do tombo, bem está tombado. Mas pode acontecer do proprietário apresentar a impugnação. Ele diz, não, meu patrimônio não vai ser tombado, ele não tem as características, enfim, não tem nada, então não é para ser tombado. Então, o proprietário apresentou ali a impugnação. Apresentada a impugnação, é dado vista ao órgão que requereu o tombamento para se manifestar no prazo de 15 dias. Então, o órgão competente vai analisar a impugnação, realmente, em parte tem razão, em parte não tem, enfim, não, mas a gente quer realizar, sim. A gente concorda com o proprietário, a gente não quer mais tombar. O proprietário tem razão, o processo é arquivado. Não, o proprietário não tem razão, a gente acha que o bem tem que ser tombado. Aí vai para o conselho consultivo do IPHAN, que vai emitir a decisão pela inscrição ou pelo arquivamento. Então, o órgão que requereu vai fazer sua manifestação, e aí vai para o conselho lá que vai decidir. Se ele decide, não, o proprietário tem razão, realmente arquiva o processo de tombamento. Se ele diz, não, o proprietário não tem razão, a gente vai fazer o tombamento, aí vai determinar a inscrição ali no livro do tombo, e aí o bem está tombado e o proprietário ele passa ali a ter que respeitar, a realizar, a sofrer ali, a observar ali as suas obrigações em relação àquele bem que foi tombado. Nosso procedimento, o procedimento está previsto no decreto-lei, então ele lá vem bem certinho, prazo de tombamento ou não. Uma questão aqui que vocês precisam tomar cuidado, aqui. Deixa eu voltar. Essa situação aqui, ó. Até 2015, o Estado ele tinha aqui o direito de preferência na aquisição do imóvel. O que isso significa? Se o bem foi tombado no município e o proprietário queria alienar o bem tombado, ele tinha que primeiro oferecer ao município. Então, município, você quer comprar? Você quer adquirir o bem tombado? Se o município dissesse que não, ele podia oferecer para os demais. Isso era o direito de preferência. Hoje a gente não tem mais esse direito de preferência. Então, a lei foi revogada e não tem mais direito de preferência na aquisição do imóvel para ali poder público, ok? Então, acabou com a questão do direito de preferência, ela foi revogada pela Lei 13.105 de 2015. Então, hoje não existe mais direito de preferência, pode realizar a alienação do bem. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui?